a diretoria da igreja estaria apoiando o vice-presidente, pastor Osmar Goulart, filho, honrosamente, filho do pastor Osmar, que dedicou a sua vida junto ao A paz do Senhor, pastor. Pode sentar aí. Senta aí. Não vou sentar. Senta aí, senta aí. Pastor, peço a palavra, é uma assembleia. Por favor. Pode sentar aí. Eu peço a palavra. Então, irmãos, por favor. Pastor, consta Agora, na a ata. palavra, irmão, por favor. Por favor, consta. Então, irmãos, nós gostaríamos de transmitir a alegria do Pastor vai dar nosso palavra. presidente, Pastor vai dar alegria palavra. dos nossos Não, pastor, tira a mão. pastores, pelo Vai dar palavra. acordo que foi feito com a nossa diretoria ali em São Paulo para a substituição do pastor Osmar, ou seja, Pastor Osmar Goulart roubou milhões da igreja. Pastor Osmar Goulart, tira a mão. diretoria. Tira a mão de mim. Da paz do Senhor Jesus, sem sombras de dúvida, estamos vivendo os últimos dias. Lamentavelmente, o espírito do erro e do engano tem operado em profusão nos púlpitos das Assembleias de Deus, usando pastores. E os pastores fiéis, os pastores que têm responsabilidade, que eu sei que têm, pastores que honram o nome de pastor, vocês pecam também quando silenciam, quando se calam. E muitas vezes não só silenciam, não só se calam, mas dão a ideia de aprovar a conduta de falsos pastores, falsos profetas. Porque vocês, em reuniões com eles, tratam de coisas relativas à obra de Deus, ao ministério, à igreja. E aqui eu quero falar, irmãos, não somente pastores das Assembleias de Deus. Mas olha, se há uma determinada atividade na qual se precisa de determinados comportamentos, formação, ou seja, uma bagagem grande de atributos para que você exerça aquela atividade. E se você exerce essa atividade e permite que outros a exerçam com as vidas totalmente desregradas, você está pecando, porque você deve zelar pelo nome e pelo ofício que você recebeu, porque esta função, esta chamada não é de homem. Aí você não deve levar os trancos e barrancos, não é comigo, mas aí, esses falsos pastores, esses falsos profetas, se você não condena as suas práticas, você também está dando margem para que o nome de Deus seja blasfemado e os bons pastores, os homens de Deus, os homens fiéis, sejam desacreditados pela conduta de falsos pastores. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 até o 3, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais, olha só, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Irmãos, aqui o apóstolo São Pedro está dizendo, falando dos dias em que estamos vivendo. E aqui é a palavra de Deus, aqui é o aconselhamento, aqui é o alerta, para que você não seja enganado. Então, ele diz que houve entre o povo hebreu, na saída do Egito, e também entre nós haverão falsos doutores que introduzirão cobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, perdição. Perceba o seguinte: como é que eu posso negar o Senhor se eu não andar em unidade?
Porque há muitas formas, pelo fruto se conhecereis a árvore, mas eu quero levar você a meditar na oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, que ele disse que o mundo reconheceria que Deus estava nele e ele nos discípulos, se a igreja fosse um, como ele e o Pai era um. O que é que você vê por aí? Homens amantes de si mesmo, que procuram introduzir heresias, dissoluções, quer dizer, desregramento, é a relativização, como Cândido falou, do pecado. Eu sou pastor presidente, eu posso fazer o que eu quiser, porque ninguém vai ter a ousadia de me acusar ou de me excluir. E aí, irmãos, a Bíblia diz que a sua ou as suas perdições não tarda, e farão de vós por avareza negócio. Olha, nós denunciamos aqui que um pastor, diretor da igreja de Sorocaba, que foi tesoureiro durante o ano de 2000, está aqui no meu canal, está em lives no canal do presbítero Pedrosa, de que naquela ocasião ele denunciou na igreja de Sorocaba roubos, desvios de verbas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal de 210 milhões. Ele denunciou notas frias, saques irregulares ou retirada do dinheiro da igreja. E ele, como primeiro tesoureiro, ele levou a direção da igreja. E a direção da igreja, em vez de se corrigir, o disciplinou. Não o eliminou do rol de membros, mas até hoje, pelo que eu sei, esse pastor, diretor, continua sentando nos púlpitos e não dão a oportunidade para ele sequer orar. Irmãos, a coisa é tremenda, a coisa é diabólica. Esses homens têm amado mais as trevas do que a luz, porque as suas obras os denunciam, ou os denuncia. Então, veja bem, se a pessoa diz que é pastor, administra a igreja, por que ele usa os recursos financeiros da igreja para benefício próprio, da família? São homens que ficam no poder por 10, 15, 20, 30, 40 anos, como é o caso desse aí de 38 anos. E esse pastor denunciou, esse pastor chamou ele no gabinete, levou essa situação para o Wellington Bezerra da Costa, presidente da CGADB, e nada resolveram, irmãos. Pelo contrário, puniram esse pastor, puniram a sua esposa, puniram os seus filhos, inclusive filhos adolescentes. Irmãos, que igreja é essa? Haverá também entre vós falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E o interessante é que a Bíblia diz, ela é inerrante. Muitos seguirão os seus desregramentos. Você vê uma grande multidão de pessoas dando ouvido a esses homens, acreditando no que esses homens dizem e fazem, quando as provas estão aí cabais, definitivas, que esses homens são instrumentos do espírito do erro e do engano. Irmãos, é a Bíblia quem diz. E diz mais, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Irmãos, isso é lamentável. O caminho que Jesus traçou, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, este caminho será blasfemado. Será, irmãos, um caminho desacreditado. Por quê? Pela conduta de homens. Ninguém vai ser doutor, ninguém vai introduzir na igreja heresias e ensinamentos se não for pastor. Essas são as atribuições de pastor, ensinar, conduzir a igreja. Então são eles que introduzirão. Você não vê membro falando isso, porque se membro for fazer isso, eles disciplinam logo, afastam, tiram das funções. Então esses pastores ficam dominados pelo espírito do erro e do engano, fazendo tudo que é contrário à palavra de Deus. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Palavras fingidas. E uma multidão acreditando. Eles abrem a Bíblia,
eles dão sermãos, eles falam línguas estranhas, mas as suas obras denunciam que eles não estão seguindo a Jesus. Jesus não é trevas, Jesus é luz. Ninguém, irmãos, que segue a Jesus pode dar um testemunho das trevas, um testemunho do engano, do erro, da maledicência, do roubo, do furto, da mentira. Irmãos, e é isso que, lamentavelmente, esses pastores têm feito. Pois então, o pastor denunciou esse pastor. Nenhuma, até hoje, solução foi tomada. E domingo passado, dia 25, esse pastor teve um infarto e morreu. Agora dizem, Deus o recebeu depois de 38 anos na glória. A glória de Deus é o que, irmãos? Que a Bíblia diz que lá só entrarão os santos, não entrará coisa comum e imunda que contamine, nem a avareza, nem a idolatria, nem os ladrões, nem os bêbados, nem os efeminados, nem os idólatras e nem todos os que amam e praticam a mentira. E o que é que esses homens têm feito, irmãos? É a Bíblia quem diz. Então ele morreu. E quando fui agora, domingo próximo passado, veio a comissão da CGADB, o Wellington Bezerra da Costa não foi, lá para Sorocaba, mandou uma comissão. A Confradesp, que é a Convenção do Estado de São Paulo, mandou o departamento jurídico, tudo bem representado, para empossar quem? Empossar o filho do pastor, que desde 2017 foi alertado dos erros, dos furtos, dos roubos, da lavagem de dinheiro, da sonegação fiscal, inclusive grandes divisas de dinheiro dos dízimos e das ofertas tirados da igreja para uso próprio, e ele foi alertado de tudo, não tomou nenhuma providência, como que achando que a igreja era dele, que ele ia se eternizar, e tem muitos assim, mas teve um infarto fulminante e morreu. E domingo agora, próximo passado, foram dar posse ao filho dele, que viu o seu pai praticar todas essas irregularidades, todas essas não conformidades, não somente pela denúncia, viu, irmão? Pelas denúncias, e não foi só um pastor. Eu tenho denúncia de 3 pastores. Inclusive o Moreno começou a denunciar, depois deram um cala-boca a ele para lá e ele fechou-se. Eu tenho o vídeo dele, nunca mais que ele falou nada. Mas 2 pastores estão aí no meu canal. Então vem aí esses homens recomendar o pastor que morreu e recomendar o filho, porque há 38 anos, veja só, a sutileza, segue o pai, esse trabalho progrediu. O progresso que ele diz é muitos templos, são carros, são templos magníficos, são propriedades, e o fruto espiritual não existe nesses ministérios. Então, quando eles foram elogiar a administração anterior e empossar o filho, tinha um pastor lá, esse dito pastor, eu vou deixar o áudio aqui de vocês. Vejam aí nessa fotografia que foi nesse cenário. Agora, irmãos, vejam só, estava presente, pelo que me consta, estavam presentes presidente da Câmara de Vereadores, representantes do prefeito, vereadores, estavam presentes pastores, grupos de pastores de várias localidades lá, e tinha aproximadamente 3.500 pessoas. Como estavam numa assembleia para dar posse a esse pastor, olha só, o pastor que fez a denúncia pediu a palavra e negaram. Então ele gritou de lá, eu quero a palavra. O pastor fulano de tal citou o nome do pastor que estava tomando posse, que por sinal tem o mesmo nome do pastor presidente que morreu, pai dele. Roubou milhões de reais da igreja. Irmãos, um pastor tesoureiro, primeiro tesoureiro, fazendo essa denúncia. E os homens ignoraram, pelo contrário, mandaram policiais que já estavam perto dele e tentaram calá-lo, agredi-lo. Ele disse, me solta, está aí no áudio. E olha, e foi um buruçu tremendo. E aí a conivência. E aí, irmãos, a tolerância com o erro, com o engano, com o pecado dentro da igreja. Vocês vão ver aí que, diante da fala dele, cobriram com uma salva de palma na posse do homem e dizem mais. Assim como fui com Moisés, o meu servo, serei contigo. Como? É como o daqui, caminho de rachadinha, enriquecimento ilícito, mentira na justiça. Irmãos, a coisa é muito séria. Respondendo a diversos inquéritos, nos mais diversos, aí diz Deus é contigo. Irmãos, quem é Deus afinal para vocês?
E o daqui está nessa mesma linha. Há 27 anos está aí, o filho vem aí, que de Deus não tem nada. Então, o de lá de Sorocaba morreu, o filho foi empossado, mesmo diante, agora publicamente, da repetição das denúncias. E quando ele disse, o pastor fulano de tal roubou milhões, irmãos, de reais da igreja. Ele se referia tanto ao pai, tanto quanto ao filho que estava tomando posse. Então, irmãos, vocês viram aí nas fotografias, eu deixei o áudio aí para vocês. Então, lamentavelmente, irmãos, estamos vivendo os últimos tempos. Mas a vitória não está daqueles que cegamente, são levados por qualquer vento de doutrina. Até o nome de pastor, eu devo honrar, eu devo obedecer. É o homem de Deus como? Quem é Deus? Deus habita no lugar santo. A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Até aos seus próprios anjos, Deus atribui imperfeição. E a condenação, a perdição desses homens é tão certa que o apóstolo Pedro, nessa mesma epístola, ele diz, porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, e os anjos viviam ao lado de Deus. Mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Irmãos, é pouco. Anjos que adoravam no monte da santidade de Deus se rebelaram e foram lançados no inferno, conforme Pedro está dizendo aqui. E esses homens caídos, que, embora estejam no tempo da graça, Jesus veio, deu a vida, resgatou a igreja, disse que vem buscar, e esses pastores infiéis, falsos profetas, mentirosos, idólatras, que querem assumir o lugar de Deus, fazendo da igreja negócio, desprezando o órfão e a viúva, você acha que Deus vai fazer concessão? Irmãos, abram os olhos. Eu estou falando já aqui por Pernambuco. Dá um basta nessa dissolução, nesse desregramento praticado aqui pela direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Por quê? É culpado diante de Deus tanto aqueles que são ativos como os passivos. Paulo escreveu sobre isso, e de maneira nenhuma você ficará impune diante das irregularidades praticadas diante dos seus olhos e você aplaudindo, dizendo que é homem de Deus. Tenha cuidado. A partir desse edital, recebemos aqui esta multidão de irmãos, irmãs, pastores, obreiros, de todo o campo de Sorocaba, com uma representação expressiva nesta noite. E então, eu quero, neste momento, perguntar aos irmãos. Os irmãos, após este amém, após esta oração, os irmãos concordam de nós, a partir desse momento, fazermos esta Assembleia Geral extraordinária, que é uma necessidade deste momento que estamos passando da Igreja. Os irmãos que concordam de fazermos a Assembleia Geral extraordinária, permaneçam assim em pé como estão. Amém. Então, sendo desta forma, eu agora convido os irmãos a se assentarem. Glórias a Deus. Graças a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que nós temos aqui 2 atos para serem feitos nesta noite, nesta ata. E, para tanto, eu recebi nesta semana 2 telefonemas do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Um telefonema foi logo no início desta semana, em virtude do falecimento do meu pai, do nosso pastor presidente, reverendo Osmar José da Silva, e assim ele transmitiu à minha mãe, pastora Claudete, a nossa família, a toda a igreja, os seus sentimentos sinceros. Um amigo de muitas décadas do Belém, ambos com a idade muito parecida,
pastor Wellington, cerca de 1 ano e meio mais idoso do que o meu pai. E assim que ele fez esta ligação, e depois agora mais para este final de semana, ele voltou a me ligar, a telefonar, dizendo da intenção de estar aqui nesta noite, com os irmãos, com a igreja. Porém, como talvez alguns irmãos ou muitos sabem, até pelas redes sociais, que pastor José Wellington Bezerra da Costa tem uma de suas irmãs, uma das mais caçulas, morando lá no Ceará, a irmã Sara. E a irmã Sara veio a falecer justamente no dia de ontem. E assim o pastor Wellington se dirigiu para o Ceará. Bom, de qualquer forma, o pastor José Wellington enviou para cá esses representantes da nossa Confradesp, que aqui estão: pastor Emanuel, pastor Sisac, pastor Irineu, pastor Felipe, que fazem parte da mesa da diretoria da Confradesp. E eu quero neste momento convidar o pastor Emanuel Barbosa para subir aqui e dar continuidade nesta Assembleia Geral Extraordinária. De tanta dor que a igreja de Sorocaba está sofrendo, passando, e a perda de um pastor que ficou aqui 38 anos. 38 anos de um pastor numa igreja é uma história. E dispensa qualquer comentário do ministério que foi desenvolvido aqui nesta cidade pelo pastor Osmar. Certamente que nós não precisaríamos ouvir vozes humanas testemunhando do pastor Osmar, porque a estrutura que dentro dela nós estamos é testemunha daquilo que o pastor Osmar fez aqui nesta cidade. Mas com a perda do pastor Osmar, surgiu-se a vacância do pastor presidente, e a igreja, como uma instituição religiosa, ela precisa ter o seu pastor presidente, e quando há uma vacância precisa ser substituído quanto mais rápido possível, devido aos compromissos que nós temos com os órgãos governamentais. Então, em virtude disto, nós tivemos em São Paulo, na quarta-feira passada, convocado pelo nosso pastor presidente, quando nesta ocasião recebemos ali a diretoria dessa igreja, que eu penso que estão todos presentes aqui. A diretoria foi tratar com a diretoria da convenção sobre a substituição do pastor Osmar aqui em Sorocaba. E com muita alegria, nosso presidente recebeu a diretoria ali, e ainda aumentou mais a nossa alegria quando nós soubemos que essa substituição do pastor aqui seria uma substituição pacífica, sem nenhuma dificuldade, que a igreja, o ministério, a diretoria da igreja estaria apoiando o vice-presidente, pastor Osmar Goulart, filho, honrosamente, filho do pastor Osmar, que dedicou a sua vida junto ao A paz do Senhor, pastor. Pode sentar aí. Não vou sentar. Senta aí. Pastor, peço a palavra, é uma assembleia. Por favor. Pode sentar aí. Eu peço a palavra. Então, irmãos, por favor. Pastor, consta na ata. Palavra, irmão, por favor. Por favor, consta. Então, irmãos, nós gostaríamos de transmitir a alegria do Pastor vai dar nosso palavra. presidente, Pastor vai dar alegria palavra. dos nossos Não, pastor, tira a mão. pastores, pelo acordo que foi feito com a nossa diretoria ali em São Paulo para a substituição do pastor Osmar, ou seja, Pastor Osmar Goulart roubou milhões da igreja. Pastor Osmar Goulart, tira a mão. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Estou numa assembleia. Estou numa assembleia, não é momento. Posso falar. Posso falar. Posso falar.
governador.